4 dicas para pensar em francês. Você vive fazendo tradução mental português-francês, francês-português e sente seu francês totalmente travado? Ou talvez você está só começando a aprender francês agora, mas não quer passar por isso? Eu decidi fazer esse vídeo com dicas práticas para você pensar em francês, justamente porque esse, para mim, é um dos maiores problemas que faz você travar o seu francês. Não é falta de estudo, não é falta de conhecimento. É simplesmente porque você não pensa em francês ainda. Pensa comigo aqui. Você está numa conversa em francês, uma pessoa falou em francês com você. Para entender totalmente o que a pessoa falou, você precisou traduzir mentalmente para o português. Beleza, agora que eu entendi, eu quero responder. Aí eu penso primeiro em português, traduzo para o francês e aí falo. Só que o que é que acontece quando você faz isso? Quando você faz esse vai e vem? Pode acontecer várias coisas. Uma delas é você pode interpretar errado o que te falaram em francês, ou seja, você pode entender errado o que disseram, porque você se perdeu na tradução para português. Você também pode falar o francês incorreto, porque você começou a lógica do que você ia falar no português, então você pode fazer uma tradução muito literal, palavra por palavra, e falar um francês que não é natural. O seu francês pode travar, porque você perdeu o timing de falar. O tempo de fazer todas essas traduções, você perdeu a hora certa de fazer a sua colocação, de falar em francês, de entrar naquela conversa. E o pior de tudo isso é que você pode perder a motivação, você pode perder a confiança de falar francês, de entrar em conversas em francês, simplesmente porque você sente que trava, você sente que não entende bem o que falaram, quando muitas vezes o problema é um pouquinho mais profundo, é porque você ainda não pensa em francês. Então eu vou te dar aqui 4 dicas práticas para você começar a pensar em francês e destravar completamente a sua fala. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero, talvez como você, e hoje sou fluente em francês e penso em francês, como todo fluente. E esse é o seu canal do francês da vida real, Afrancesados. Se você é novo, nova por aqui, ou se você ainda não se inscreveu no canal, basta apertar no botão vermelho para você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de apertar no sininho para você ser notificada assim que tiver um novo vídeo aqui no canal. Eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer aqui nessa introdução, é que você precisa pensar em francês se você quer se comunicar de forma fluida. Nenhum fluente em francês pensa em outra língua na sua cabeça na hora de falar francês. Claro que se você está começando agora a aprender francês, não tem pressão, é natural que você ainda pense em português. Só que o que é importante você saber é que muitas vezes a pessoa diz, não, quando eu for fluente, eu vou pensar em francês. Como se isso fosse algo que caísse do céu. Você vai estudar francês e, do nada, em algum momento, você vai acordar pensando em francês. Só que aqui no Método Afrancesados, a gente não acredita nisso. A gente acredita que pensar em francês é uma habilidade que precisa ser praticada, treinada e desenvolvida como todas as outras habilidades do francês, que são falar, entender o francês falado, ler e escrever. E a quinta habilidade para a gente é pensar. Então, você precisa treinar, você precisa praticar para conseguir progressivamente parar de pensar em português quando você for falar francês e pensar somente em francês na hora de conversar em francês. Vamos agora para a nossa primeira dica prática para pensar em francês, que é ter contato com o francês todos os dias. Como assim ter contato todos os dias? Quer dizer que eu preciso de 1 hora, 2 horas para estudar francês todos os dias? Pode ser. O ideal é você estudar francês todos os dias. Mas vamos ser realistas, né? Nem todo mundo consegue. Eu acho que a maior parte das pessoas não consegue de 1 hora de estudo todos os dias. E o que é que você vai fazer? Você vai tentar estudar o máximo que você conseguir, o máximo de dias possíveis na semana, mas aqueles dias que você não conseguir estudar, ou aqueles outros dias que você está a fim de ter mais contato com o francês, você vai trazer atividades em francês para a sua vida, para a sua rotina. Como assim, Roberta? Você vai assistir a seriados em francês, filmes, ouvir rádio, podcast, você vai ler um livro, um jornal, um texto, você vai assistir um vídeo aqui no YouTube, você vai viver em francês, você vai trazer atividades que você já faz em português, só que em francês. Claro, no início do aprendizado, você vai, talvez num filme, precisar da legenda em português,
Aí você pode pegar ali um trechinho, repetir uma vez com a legenda em português, depois com a legenda em francês, depois sem legenda, tentar fazer esse exercício, mas só do seu ouvido tá ali, ó, ouvindo o francês, isso já mostra para o seu cérebro que o francês é importante. E é por isso que a gente repete tanto aqui no canal. Quanto mais você coloca o francês na sua vida, quanto mais atividades você faz em francês no seu cotidiano, mais fácil vai ficar de você pensar em francês. Por quê? Porque o seu cérebro está percebendo que o francês é importante para você. Então, ele vai dar aquele lugarzinho especial para o francês, para você lembrar, vai guardar ali, e para você ter mais facilidade de voltar ali naquele lugar para pegar o francês e usar. Claro que isso também ajuda a pensar em francês, porque a sua memória está totalmente imersa no francês. Eu quero saber de você qual atividade você vai fazer em francês hoje. Vai ser um seriado? Vai ser um filme? Qual vai ser essa atividade? Dica número 2, que é mais sobre pensar exatamente, é um exercício bem concreto de pensamento em francês, é você pensar em francês em situações do seu cotidiano. O que eu te convido a fazer é pensar em vários momentos do seu dia. E se eu estivesse na França agora, como é que eu falaria isso? O que é que a pessoa falaria para mim? Por exemplo, você foi para um restaurante com um colega de trabalho, com seu chefe, com sua chefe, e aí o que é que você vai pensar? Ah, eu vou pedir o prato executivo. Pedir o seu prato em português, logo depois, como é que eu falaria isso em francês? Como é que esse garçom teria falado isso que ele falou se ele fosse francês? E começar a fazer esse exercício em várias situações do seu cotidiano. E o que é melhor é que quando você faz esse exercício, às vezes você não sabe como você falaria aquilo ou como a pessoa responderia em francês. E aí você pode guardar aquilo para pesquisar quando você tiver um tempinho no final do dia, pesquisar como é que você falaria aquilo. Isso é muito importante porque você vai treinar seu cérebro em situações aleatórias do seu cotidiano e muitas vezes situações que são muito comuns e que poderiam facilmente acontecer com você na França. Você treina seu cérebro a pensar em francês nesses momentos. Então, você não está só naquele momento de sentar a bunda na cadeira e estudar, e aí seu cérebro vai associar que sentar a bunda na cadeira é pensar em francês. Não, é você vivendo. Então, isso é muito importante, é que você mostra para o seu cérebro que a imersão no francês pode acontecer a qualquer momento, para a sua memória ficar mais viva, para você conseguir lembrar melhor do francês e conseguir pensar no francês de forma cada vez mais espontânea. E vai por mim, essa dica ela é extremamente poderosa, só que muita gente tem preguiça de fazer ou simplesmente esquece. Ela é simples, mas dá muito resultado. Veja só o que nossa aluna Márcia falou sobre essa e outras técnicas que tem no método Afrancesados. Je m'appelle Márcia, je suis professeure d'histoire, j'ai 51 ans, je suis brésilienne, je viens de Rio. Je peux recommander ce cours parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus sûre en français quand je parle. Aujourd'hui, je peux lire beaucoup de choses que je comprends. Et le meilleur, je commence à penser en français. Pour moi, c'est bon parce que je pratique à ma tête. Et les méthodes des afrancesados, c'est facile, c'est simple, c'est didactique. Pour moi, c'est un cours très, très, très joli. Aqui ela estava falando do nosso curso completo, o curso de francês Método Afrancesados, onde a gente ensina nossos alunos a desenvolverem as 5 habilidades do francês, como eu já falei aqui, e pensar é uma dessas habilidades. Então, essas dicas que eu estou dando aqui é como se fosse um gostinho do que a gente dá de forma mais profunda lá dentro do curso. Vamos agora para a nossa terceira dica, que é mergulhar no francês da vida real. Mas, Roberta, você fala isso para tudo. Isso para você é a solução para tudo. Porque para mim é a solução para tudo. Mergulhar no francês da vida real é simplesmente você mergulhar no francês que é usado pelos franceses. Pelo francês que você precisa usar. Então, se você está direto na fonte aprendendo e tentando dominar o francês que você de fato vai usar, é assim que você vai aprender a pensar em francês. Porque você precisa do francês da vida real
para se comunicar. Então, é ele que precisa estar aqui na sua memória, é ele que você precisa treinar a pensar para você conseguir falar francês com naturalidade, com confiança e não perder o timing de participar das conversas em francês. E isso para mim é tão real, porque pensa bem, você está treinando pensar em francês, você está estudando francês, você toma várias horas da sua semana, do seu mês para estudar francês, mas você está estudando um francês escolar, um francês mastigado, um francês que está completamente descolado da realidade, do que é, de fato, o francês usado pelos franceses. Então, não adianta, você vai estar estudando, para mim, na minha opinião, no vento, porque esse francês que você está estudando é um francês ótimo para a escola, mas é um francês que não vai te fazer se comunicar com naturalidade em francês. Por isso que, para mim, uma coisa é muito clara. Se você quer ser fluente em francês, se você quer se comunicar com naturalidade em francês, não tem escapatória. Você precisa estudar, aprender e dominar o francês da vida real. Inclusive, de 6 a 12 de maio, vai acontecer a Maratona do Francês da Vida Real, que é um evento de graça e online que a gente vai realizar, onde a gente vai te mostrar o que fazer exatamente para dominar o francês da vida real. O que você deve fazer na prática para dominar as 5 habilidades do francês, treinar e dominar. Inclusive, pensar em francês. Vai ter dica prática, vai ter aula completa de francês da vida real, material para baixar, vai ter desafio para você colocar em prática tudo o que você aprender. É, digamos, quase como um mini curso gratuito e progressivo que, sinceramente, se você quer realmente falar francês, eu não perderia esse evento. Para você se inscrever, basta apertar no izinho ou no link que está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que esse é um evento efêmero do dia 6 ao dia 12 de maio. No dia 12 de maio, a gente vai tirar tudo do ar, não vai ter mais como acessar. Então, eu recomendo que você se inscreva agora e coloque no seu celular um lembrete no dia 6 de maio, que vai ser o dia que vai começar o evento, para você não perder as aulas práticas de francês da vida real que a gente vai dar por lá. Vamos agora, então, para a nossa quarta e última dica, que é criar o hábito de escrever em francês. Eu estou usando aqui escrever como uma habilidade a mais, mas lembrando que eu já falei de 5 habilidades, o ideal é que você sempre use as várias habilidades, que você treine as várias habilidades do francês ao mesmo tempo, porque elas se complementam. Da mesma forma que escrever, eu estou dando um exemplo aqui, o escrever ele vai te ajudar a pensar em francês, o pensar vai te ajudar a falar, o falar vai te ajudar a entender, o entender vai te ajudar a escrever. Elas são totalmente complementares. Então, é essencial que você treine e que você desenvolva as 5 habilidades ao mesmo tempo, que é isso que a gente faz no curso de francês, Método Afrancesados, e que a gente vai começar a te mostrar como fazer isso na prática também, lá na maratona de 6 a 12 de maio. Então, aqui, crie o hábito de escrever em francês. Um exemplo bem prático, um exercício super prático que você pode começar a fazer hoje é você escrever, por exemplo, na sua nota do celular ou na sua agenda em francês. Você pode começar super simples. Por exemplo, fazendo a lista, não sei, a lista do supermercado. Isso porque, para você escrever, você precisa primeiro pensar. Primeiro ali está na sua cabeça, para depois você colocar para fora escrevendo. Então, tenta pensar na tua lista de supermercado em francês. Escreve em francês. Depois você pode evoluir para passar a fazer anotações mais complexas, como, por exemplo, escrever as tarefas do seu dia, a sua to-do list, né? Que muita gente gosta de fazer, como é o meu caso, de ter o meu cotidiano organizado. Você pode também, no fim do dia, escrever como foi o seu dia em francês. Pode ser algo super simples, descrevendo para onde você foi, o que você fez, se teve alguma intercorrência, teve trânsito, teve uma batida de carro, e você tentar fazer uma mini descrição do seu dia. Pode ser um desabafo sobre uma situação difícil que aconteceu com você, ou alguma coisa pelo qual você é grato, grata, que aconteceu no seu dia. Tem várias oportunidades de você escrever em francês, e isso ajuda muito você a desenvolver a sua habilidade comunicativa de pensar em francês, para conseguir falar em francês com mais naturalidade. E eram essas 4 dicas que eu queria te dar hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui. E lembra da maratona do francês da vida real, que vai acontecer de 6 a 12 de maio, onde a gente vai te levar numa imersão prática do francês da vida real, para você começar do zero a aprender o francês da vida real, direto na fonte, para falar francês com naturalidade,
ou para você retomar os seus estudos, se você está com o francês travado, para você começar, de fato, a entrar no caminho certo para chegar na fluência em francês. Lembrando, só é apertar no izinho para fazer a sua inscrição ou no link que está na descrição aqui do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Salut! À bientôt!